A Bíblia diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, uma carta que ele está escrevendo, e ele está escrevendo para quem, irmãos? Para quem? Para Timóteo, né? Ele está escrevendo para Timóteo, ele tem algo para falar para Timóteo, não é uma questão da igreja, apesar de ser para a igreja posteriormente. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. De quem que ele lembrava noite e dia? Do Timóteo. Lembrado das tuas lágrimas, então ele lembra das lágrimas, eu estou ansioso por ver-te. Está querendo ver Timóteo, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. A fé de Timóteo não era uma fé fingida. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente, e essa é a parte que nós vamos trabalhar mais, né? Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Um nome bom para você colocar no seu filho aí. Você vai ver como é bom esse nome. Porque muitas vezes me deu ânimo. E nunca se envergonhou das minhas algemas. Você vê que anteriormente ele está falando para o Timóteo não se envergonhar do Evangelho de Cristo, não se envergonhar porque ele está preso, né? Porque o Paulo está preso. E aqui agora ele começa a dar um testemunho a respeito desse irmão, Onesíforo. Porque muitas vezes me deu ânimo. Olha o que o Onesíforo fez. E nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ele procurou. Onde que está o Paulo? Vou procurar o Paulo. E ele procura o Paulo por toda parte. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços, né,
me prestou ele em Éfeso. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos para que o Senhor manifeste teu poder e a tua graça. Fala com a gente, Pai. E nos dá, Senhor Deus, capacitação para ministrar aquilo que o Senhor tem para nós aqui hoje. Para o meu coração e para o coração de cada um aqui. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, eu acho que é interessante começar falando para você como que funciona às vezes a gente tem que relembrar isso. Como que funciona a Bíblia e a fé? Né? Como que isso funciona? Então, olha só, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Pode abrir para mim que estou. Mesmo que eu não ministre louvor, eu canto com os irmãos e depois a minha voz falha um pouco. Então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então o que acontece? A gente ouve a pregação da palavra, como que tem que funcionar isso, né? A gente ouve a pregação da palavra e aí a gente começa a refletir sobre a nossa vida. A gente começa a olhar para a nossa vida, não é para a vida do irmão, para a vida do seu familiar, da sua esposa. Reflete sobre a sua vida, se você quer que Deus fale com você. E se a gente encontra algo, de repente na hora da pregação, na hora da palavra, algum versículo, alguma coisa que Deus ele vai falando com a gente e confronta a nossa vida, né? Vai de choque com a nossa vida, então a gente anota. Por isso que tem irmãos que às vezes costumam trazer, né, cadernos para anotar. É interessante você anotar isso. E aí o que a gente faz? Aí nós vamos para o apelo. E durante o apelo, a gente ora a Deus e a gente pensa naquilo que a gente foi confrontado. E a gente ora e a gente pede para Deus, Senhor, nós queremos mudar isso aqui. Eu quero mudar isso na minha vida. Se tem algo pecaminoso, a gente pede perdão, a gente se arrepende, a gente busca arrependimento verdadeiro. Porque se a gente não buscar, a gente não muda. E se você não reconhece que você está errado, você não muda. Se você achar assim, olha, eu sou um cara que estou bom, desse jeito aqui, tá bom, eu estou dentro da palavra, tá certinho, então você não vai precisar a mudança. Mas se você olha, você vê e fala, poxa vida, eu pensava que eu estava de acordo com a palavra, mas eu não estou. E qual que é o problema? Você é um ser humano. Não fica pensando assim que você vai passar vergonha, né? Se você confessar que você fez alguma coisa, que você cometeu um pecado. Sim, é vergonha o pecado? É vergonha. Mas às vezes a gente tem que confessar ele para que a gente coloque outras pessoas a par da situação, para que outras pessoas possam nos confrontar e falar a respeito disso, para que a gente possa mudar. Porque se a gente esconde isso, a gente não muda. Então precisa de haver reconhecimento, né? E a gente ora a Deus, pede transformação. E aí a gente, depois que a gente sai do culto, a gente monta um plano. Uma forma da gente mudar. E você pensa assim, bom, a palavra falou da gente praticar isso aqui, então eu vou praticar isso aqui. Não só essa semana, mas eu vou praticar isso aqui, eu vou escrever isso aqui, eu vou pensar sobre isso, eu vou orar sobre isso. Porque pode ser que não vai ser toda semana que Deus vai falar algo com você que você precisa mudar. Mas quando ele falar, a Bíblia fala assim, quando você ouvir o Espírito de Deus, não endureça o seu coração. Endurecer o coração, o que é? É a gente achar que tá bom e que a gente não tem que mudar. E tá jóia assim, ninguém tá sabendo de nada, vamos continuar assim. Só que o problema é que Deus sabe de tudo. E é a Ele que a gente deve satisfação da nossa vida. E aí a gente conhece a verdade. Porque o que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é você andar na verdade. Uma coisa é você conhecer, ou você ouvir falar de uma pessoa. Então eu ouço falar de Jesus e eu vou tendo informações a respeito de Jesus. Outra coisa é eu conhecer Jesus. Uma coisa é você ouvir falar de mim. Ah, o pastor Natanael é assim, assim, assim. Você vai saber o que as pessoas falam, né? Mas isso significa que você me conhece?
Você sabe quem eu sou? Não significa que você me conhece. Significa que você tem algum conhecimento sobre mim. Mas você não me conhece, porque quem me conhece é quem anda comigo. Quem me conhece, no caso, é minha esposa. Porque ela que dorme comigo, levanta comigo, é ela que sai comigo para fazer as coisas. Né? Você pode achar assim que eu sou um cara assim que não tem defeito nenhum. Mas a minha esposa sabe todos os meus defeitos. Ela conhece os meus pecados. Ela conhece as minhas falhas. E é por isso que é tão importante o casamento, porque no casamento é o lugar onde a gente pode ser mais transformado. Então, olha só, a Bíblia fala, conheça a verdade vai fazer o quê? Vai libertar. Então, como que eu conheço a verdade? É recebendo informação? Não. É praticando a verdade. É andando com Jesus. É conhecendo Jesus. Não só de informação, mas de experiência. Por isso Jó falou, antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhece Deus de andar. Andar juntos. E é isso que a gente precisa. Amém? Bom, então agora vamos para a palavra, porque senão eu falo demais, e aí eu sei que vocês estão me devendo mais de 1 hora já, né? Mas tudo bem, eu vou tentar usar só 55 minutos a mais. Tá bom? Então, nesse texto aqui da Bíblia, uma coisa importante da gente saber é que o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele está preso. Ele não está livre. Ele está numa prisão. E através da carta, ele escreve essa carta, e ele está ensinando Timóteo. Timóteo, ele é pastor lá na igreja de Éfeso. E essas cartas, elas vão para Timóteo. Para Timóteo ele aprender e para ele ensinar. Paulo tinha muita experiência com Deus. Paulo tinha muitos anos de vida. Timóteo ainda é novo. Mas Timóteo está pronto para aprender, porque agora ele está ali como pastor. E Paulo não somente está passando ali a ideia do pastor, mas Paulo, como ele está preso, quem que vai tomar conta de todas as igrejas? Timóteo. E ele começa então a passar para Timóteo informações. E aí a gente lê lá no versículo 15, do primeiro capítulo aí de 2 Timóteo, nós vamos ficar nesse texto aí. De vez em quando nós vamos para algum texto isolado, mas nosso texto é esse. Ele fala, como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram. A província da Ásia, um espaço ali, onde tem várias cidades. E ele falou, incluindo Fígelo e Hermógenes. E aí ele fala, olha, que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e a sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, ele está preso em Roma, ele procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. Que o Senhor possa lembrar desse dia. E você sabe muito bem também, né? O quanto esse irmão me ajudou lá na cidade de Éfeso. Bom, irmãos, você já ouviu falar de Abraham Lincoln? Quem já ouviu falar de Abraham Lincoln? Foi presidente nos Estados Unidos, o 16º presidente. Diz que algum lugar lá na biblioteca que fica no Congresso Nacional Norte-Americano, tem uma pequena caixa lá. Essa caixa é azul e ela está etiquetada com a frase seguinte. O que tem dentro dessa caixa? Conteúdo dos bolsos do presidente no dia 14 de abril de 1865. O que tem essa data? Essa data foi o dia em que Abraham Lincoln foi assassinado. E essa caixa, então, contém o que tinha no bolso de Abraham Lincoln.
E dentro dessa caixa, é importante a gente falar sobre isso, dentro dessa caixa tinha lá um lenço branco bordado com o nome A. Lincoln, né? Abraham Lincoln, uma faca canivete de bolso com o cabo branco perolado, um estojo porta-óculos, né, de couro consertado com barbante, e um par de óculos dourados, uma carteira de couro contendo uma nota de $5 e 8 recortes de jornais já desgastados de tanto ser manuseado. 8 recortes de jornais. Esses 8 recortes de jornais, eles foram extraídos durante a campanha de reeleição de Abraham Lincoln. E pouco antes da morte dele, ele estava sempre, como mexia muito, ele estava sempre de olho nesses recortes. Esses recortes, eles falavam de alguma forma, contavam, né, dos grandes feitos de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fez isso, fez aquilo. Mas além de narrarem a grande pessoa que foi esse homem, também chama a atenção que um deles, em especial, continha um discurso de um homem estadista chamado John Bright. Um estadista é alguém muito importante da política, ser reconhecido por alguém tão importante assim, inglês, né? Esse era um dos maiores, de um dos nomes mais reconhecidos durante aquela época, John Bright. E ele diz num daqueles recortes que Lincoln é um dos maiores homens de todos os tempos. As palavras de John Bright, elas não são novidades para nós hoje, que vivemos um século, ou mais de um século até, desse presidente norte-americano, que foi o 16º presidente. Quase todo mundo conhece que Abraham Lincoln foi um grande homem. Só que em 1865, pensa nisso, em 1865, ninguém sabia disso. Em 1865, ele era um presidente e ele colecionava críticas. Críticas difíceis de ambos os lados, enquanto ele precisava tomar decisões para restaurar a União. Então ele tomava a decisão para restaurar a União, vinha crítica. Tomava outra decisão, alguns concordavam, outros não concordavam, e descia a lenha nele. Só que Lincoln, ele não sabia. Ele não leu os livros de história sobre ele mesmo. Lincoln estava assim, no tempo presente. Mas depois que ele morre, vem uma avalanche de livros a respeito dele. Agora imagina só essa cena. Quando você imagina um homem da envergadura do Abraham Lincoln, você pensa num cara que suporta tanta coisa. Mas imagina ele lá na Casa Branca, num salão oval, enfiando a mão no bolso, tirando aqueles recortes de jornais, espalhando sobre a mesa e relendo as palavras encorajadoras de pessoas que acreditavam que ele era um grande homem. Ele lia aquilo e, para ele lembrar do que uma parte das pessoas pensava sobre ele, e que ele tinha uma responsabilidade com aquelas pessoas. E aqueles escritos, eles encorajavam e fortaleciam Abraham Lincoln para que ele continuasse. Quem escreveu isso foi Charles Swindoll. E ele narrou isso, e ele concluiu as palavras dele quando ele escreve esse texto sobre Abraham Lincoln. Ele fala assim: pessoas, especialmente líderes, precisam de encorajamento. E essa é a mais pura verdade. Agora, vamos mudar a cena. Te contei a história de Abraham Lincoln, agora vamos mudar a cena do salão oval da Casa Branca, de Abraham Lincoln, para uma masmorra lá em Roma.
uma prisão que apenas talvez um raio de luz entrava pela abertura do topo daquela cadeia. Lá dentro tem um judeu bastante envelhecido, marcado pelo sofrimento, ele está acorrentado. O nome dele é Paulo de Tarso. E ele está esperando o dia e hora da execução dele. Ele sabe que ele vai morrer. Então eu queria que agora você tivesse em mente esse apóstolo Paulo, que ele, como Abraham Lincoln, não sabia que os seus escritos mudariam radicalmente o curso da história mundial. Tudo que ele sabia, tudo que Paulo sabia naquele momento, é que estava próximo o fim dos dias dele. E que muitos daqueles, você vê ele escrevendo a carta, você vê que muitos daqueles dos quais ele amou, ele ensinou, e pelos quais ele havia dado a sua vida, haviam abandonado ele, como marinheiros covardes que saíram de um navio afundando, sem dar a mínima para aqueles que não sabem nadar, que não conseguem se salvar, marinheiros covardes. Mas de repente, nessa cena, a gente ouve um ruído, tem um guarda abrindo a escotilha ou o tampão daquela célula que ficava lá em cima, né, aquela cela. E o preso, Paulo, eleva os olhos na direção da luz que penetra com a força do meio-dia. Você está num lugar escuro e de repente vem aquela luz. E ele não consegue identificar quem que está descendo a escada para visitá-lo na prisão. Ele não tem ideia. Mas ele começa a reconhecer a voz do amigo. Eu fico imaginando aquela escotilha sendo aberta, aquela porta sendo aberta, e ele descendo pela escada, aquele visitante, e ele começa a falar: Paulo, Paulo, graças a Deus, encontrei você, finalmente encontrei você. Você vê que ele procurou, ele foi em busca de Paulo, e Paulo então responde: Onesíforo, é você, meu bom amigo. É você, meu irmão. Imagina agora essa cena, Paulo e Onesíforo se abraçando calorosamente, apesar do odor, do fedor, vamos dizer assim, que deve estar Paulo, fedido, sem tomar banho há dias, sem ver o sol, numa cela miserável. E Onesíforo, cujo nome significa, olha o significado do nome de Onesíforo: portador de benefícios. Aquele que ajuda alguém. Aquele que traz benefício para a vida das pessoas. Imagina que ele está lá na prisão, agora ele pega, abre a bolsa, o Onesíforo abre a bolsa, e dentro da bolsa ele tira pão, ele tira frutas, queijo, bebidas frescas. Onesíforo ficou com Paulo por um longo tempo. E a Bíblia mostra que ele voltou várias vezes, segundo o relato de Paulo. Sempre trazendo boas notícias do progresso do evangelho ao redor do Império Romano. Cada vez que Onesíforo ia lá visitar Paulo, Paulo se revigorava, né, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. E é por isso que a gente lê a palavra lá no versículo 15. Sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família. Porque muitas vezes me animou em suas visitas. E nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando ele veio a Roma, ele me procurou diligentemente até me encontrar. Que o Senhor mostre misericórdia no dia da volta de Cristo.
Onesíforo, aquele homem, ele podia ter pensado o seguinte: Paulo é forte. Paulo é um apóstolo, ele é um grande apóstolo dos gentios. Paulo já está acostumado com sofrimento. Essa não é a primeira vez que ele é preso. Quem sou eu para tentar ajudar alguém como ele? Ele vai conseguir sozinho. Ele vai conseguir vencer essa batalha sozinho. Deus vai cuidar dele mais uma vez. Mas graças a Deus que Onesíforo não pensou assim. Porque a realidade é que todos nós precisamos ser reanimados alguma vez na nossa vida. Algumas vezes. Até Jesus Cristo precisou de ser reanimado. Você lembra quando lá em Mateus 26, 38, Jesus convidou 3 dos seus discípulos mais chegados para ir com ele orar. E a Bíblia fala que ele estava profundamente triste até a morte. Então pensa comigo. Se Cristo precisou da presença de amigos, se Paulo precisou da presença de amigos, então todos nós precisamos da presença de amigos. Todos nós precisamos da presença de amigos, de pessoas que nos amam, de pessoas que nos querem bem. Eu não estou falando de amigo, esses amigos que tem por aí, eu estou falando de amigo, de igreja, de gente que está ali, que junto, que se preocupa, que vai junto, que quando você é criticado ele está junto, quando você apanha ele está junto, quando você faz festa ele está junto. Isso significa que todos nós, então, quando não estamos na masmorra como Paulo, a gente precisa de fazer como Onesíforo. Procurar aqueles que precisam ser reanimados e por nós servidos, ou ministrados nas masmorras da vida. E é assim que Deus chama a todos nós. É desse jeito que Deus chama cada um de nós, de alguma forma, para nós servirmos como portadores de benefícios. É dessa forma que Deus nos chama para a gente ser onesíforos, uns para os outros. E um dos grandes traços dos onesíferos, né, é a graça de Deus. Sabe, pensa na graça de Deus. Mesmo com alto custo, a graça de Deus é Jesus Cristo dando a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Sem mudança nenhuma, ele se entregou por nós. Sabe, um alto custo financeiro, um alto custo emocional ou espiritual. E essa pessoa se dispõe a servir o próximo. Com fé, com esperança na graça de Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 32 até o 34, Hebreus nos relata como que eram os portadores de benefícios daquele século, dos primeiros anos da igreja na terra. Olha o versículo 32, 10:32 de Hebreus diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Essas eram as pessoas daquele tempo. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. E em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Então olha só, alguns dos nossos irmãos lá do primeiro século, eles passaram por insultos, por espancamentos, por sofrimento. E depois deles passarem por essas experiências, eles foram e ajudaram outras pessoas que estavam passando por aquelas mesmas experiências. Eles já tinham vencido, agora estavam ajudando outros. O versículo 34 diz: sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam.
O governo veio e tirou tudo que eles possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durariam para sempre, coisas eternas. Sabe, a gente não pode deixar de notar como a fé e a esperança na graça de Deus, sabe, essa esperança, essa graça de Deus, não é só a gente receber, mas se a gente recebeu a graça, a gente deve dar a graça para as pessoas. Essa fé e esperança na graça de Deus, ela é capaz de produzir onesíforos. Ou seja, crentes corajosos, crentes portadores de benefícios, a despeito de muita luta, de sofrimento, de insultos, de espancamentos e até mesmo de confisco de todos os seus bens. A carta está sendo escrita para Timóteo. Timóteo, ele precisa de ser encorajado nesse sentido. Timóteo precisa de ser encorajado porque Paulo está sendo preso, ele está preso, e ele está passando a liderança do seu trabalho para Timóteo. Mas parece que aquele jovem pastor não era corajoso por natureza, ele era talvez incapaz. Ele não era capaz de resistir ao fluxo da opinião pública. Tem muita gente, muitos líderes, muitos pastores que eles param na opinião pública porque eles não querem parar de ganhar seguidores. E assim Paulo, então, por pelo menos 3 ou 4 vezes, aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo exorta o seu discípulo a não se envergonhar, a não temer, porque ele fala, Deus não nos deu espírito de medo, e a ser portador de benefícios. Olha lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz, portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor, e não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas do Evangelho. Depois dessa exortação direta, Paulo ele pega então, usa o próprio exemplo dele para encorajar Timóteo a ser um portador de benefícios. Olha o versículo 12, ele diz assim, por isso, estou sofrendo assim. Paulo não está escondendo o jogo. Ele está falando que o líder, ele sofre. Eu estou sofrendo assim, porque ele prega o Evangelho. Paulo não está preso porque pregou o Evangelho. Paulo está preso porque o imperador fez uma denúncia contra ele. Ele está com medo de perder o governo. Mas ele diz, mas não me envergonho, pois conheço aquele que creio. E tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. E por fim, no versículo 16, Paulo chama a atenção de Timóteo para o testemunho de Onesíforo. Que o Senhor demonstre misericórdia à sua família, porque muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Paulo está ensinando para o Timóteo, usando a graça na sua própria vida e na vida de Onesíforo, para encorajar, para cultivar os mesmos traços. Ele está falando para o Timóteo, seja um portador de benefícios como foi esse irmão. Nós sabemos quem foi Paulo. A Bíblia fala muito sobre o apóstolo Paulo, mas quem que foi Onesíforo? A gente só encontra 2 textos que falam sobre esse homem. 2 Timóteo capítulo 4, verso 19. E provavelmente aqui nesse 4,19, talvez o Onesíforo já morreu. Porque a saudação que Paulo dá é para a família dele. Ele não esquece da família desse homem. E 2 Timóteo 1,16, que é o que a gente leu, é o que fala. E aí a gente tem esse personagem aqui no palco da vida de Paulo, e o que a gente lê sobre ele é o bastante. É o bastante para a gente aprender pelo menos 3 características que tem um portador de benefícios. E é isso que a gente tem que ser, um portador de benefícios.
Primeira coisa é que o portador de benefício, ele procura pessoas necessitadas. Lembra a semana passada do bom samaritano? A pregação não muda. É a mesma. O sacerdote e o levita não eram onesíforos. Mas o samaritano era. A segunda característica é que ele prossegue apesar dos ventos contrários. Mesmo que ele vá em busca dessa pessoa necessitada, que tenha lutas, ele continua. E aí a gente entra no terceiro, que é a perseverança com fé para receber o prêmio. Ele sabia que tinha algo eterno. Algo que ia vir na eternidade. E eu queria mostrar para você um pouquinho disso. Para a gente aprender alguma lição para a nossa vida. Primeiro, então, o portador de benefícios, ele procura pelas pessoas necessitadas. Fala assim, procura pelas pessoas necessitadas. A gente não sabe pela Bíblia se esse irmão, que eu não vou falar o nome dele, que toda hora falar o nome dele é difícil. Se esse irmão, ele estava em Roma por causa de outros assuntos, e aproveitou a viagem para procurar Paulo, mas mesmo que ele tivesse cuidando de negócios, e ele estivesse lá na capital do império, que é Roma, provavelmente a sua principal razão de ir para Roma era visitar o irmão, o amigo Paulo. Porque ele vai atrás do Paulo. Eu não sei como que ele fica sabendo que o Paulo está preso. Mas parece que ele procurou em vários lugares. Ele foi talvez na casa de um irmão. Onde está o Paulo? Ah, rapaz, Paulo não está aqui não. Paulo foi preso. Talvez ninguém está sabendo. Ou talvez uma parte do pessoal não está sabendo. Eu não sei. Mas ele foi e ele procurou até ele encontrar. Por quê? Porque ele era um verdadeiro amigo. Um verdadeiro amigo. Segundo, o portador de benefícios, ele prossegue mesmo que os ventos sejam contrários. Irmãos, o Onesíforo, ele estava arriscando a vida dele a encontrar com Paulo. Ele ir na cadeia atrás do Paulo era um perigo. Foram os judeus que conseguiram que o Paulo fosse preso como um homem politicamente perigoso, que estava incitando revolta contra o imperador romano. Ele não estava incitando revolta, foi uma mentira que falaram dele. Ele estava pregando o evangelho, mas os judeus fizeram isso. E aí visitar um cara que está ali, está preso porque se levantou contra o governo. Como que seria visitar um homem desse? Uma prisão de segurança máxima. A pessoa ela se tornaria com certeza suspeita. E alvo para a próxima prisão. Imagina só, mas Onesíforo não ligou para isso. Porque ele persevera com fé e com esperança. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo, o Paulo não pode retribuir ele, mas Deus o retribuirá. Ele acredita na recompensa eterna. Porque apesar do momento histórico, esse irmão ele foi a Roma numa época onde as pessoas estavam tentando sair, os cristãos estavam tentando sair de lá, eles não estavam querendo ficar lá. Porque o Nero, o que o Nero fazia com os cristãos? Ele pegava os cristãos, banhava eles com óleo e tacava fogo neles. E pendurava eles como se fossem lâmpadas. E o fogo deles iluminava a noite das festas. E aquilo ali alegrava as pessoas. Lá no Coliseu, eles eram jogados para os leões. E ele está nessa situação. Pensando então nesse contexto aí desfavorável, ele se arriscou muito
Talvez por isso que no capítulo 4 parece que ele já não está mais vivo. Porque ele vai atrás de Paulo, seu amigo, seu líder espiritual. Seu líder espiritual estava em grande necessidade. O apóstolo Paulo, o grande, o homem que tinha muita unção de Deus, muito poder de Deus, tinha ressuscitado mortos, que tinha pregado evangelho em muitos lugares, abriu muitas igrejas, ganhou muitas vidas, fez muitos milagres. Ele está preso. Mas o portador de benefício não abandona nem ignora quem está em necessidade. Antes de Paulo destacar o positivo na vida do Onesíforo, Paulo também coloca diante de nós o exemplo negativo de duas pessoas que abandonaram ele. No verso 15, ele fala, Fígelo e Hermógenes. Ele fala, a Ásia era a província romana e Éfeso, onde Timóteo era pastor, fazia parte. Timóteo pastoreava aqueles irmãos. Timóteo pastoreava aqueles irmãos, o local onde Timóteo estava servindo como pastor, se localizava então na província da Ásia. E metade daqueles irmãos, ou talvez grande parte daqueles irmãos que eram chave, que poderiam ter apoiado Paulo, talvez até impedido a sua prisão, o seu encarceramento, falharam com Paulo assim que ele ficou sentindo, ou melhor, sentindo. Ele acabou sentindo como se todo mundo tivesse abandonado ele. Imagina só a tristeza de Paulo naquela prisão. Uma referência mais específica, só que agora em Roma, esclarece no versículo 15. Todos os da província da Ásia me abandonaram. 2 Timóteo 4,16. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Parece que Paulo está perdoando os romanos. Portanto, quem poderia ter ajudado, irmãos, mas simplesmente ignorou e largou Paulo sozinho, foram esses irmãos aqui. Fígelo e Hermógenes. E a pergunta que fica para a gente é, o que a gente tem feito? O que nós temos feito? Será que a gente tem sido verdadeiros discípulos de Jesus e amigos uns dos outros? A gente tem poucos detalhes sobre esses homens aqui, mas o que mostra é que esses dois homens, o Hermógenes, e qual que é o outro nome lá? Fígelo. A impressão que dá é que eram gente que andava junto com eles. Gente que talvez seria um dos líderes de igreja. E aí isso aqui serve para a gente entender o que Paulo está sentindo. Quando duas pessoas fazem um negócio desse. Para destacar a situação tão deprimente que Paulo se encontrava nessa masmorra. Né? Ele fala pro Timóteo, veja você, Timóteo. Até o Fígelo e o Hermógenes me abandonaram. Segundo, para nos explicar por que Timóteo, filho fiel na fé, era constante. No capítulo 1, o verso 3 ao 5, contrário a esses dois, ele fala do Timóteo, que Timóteo tinha uma fé sem fingimento. Irmãos, nós não podemos ter uma fé fingida. Paulo está dizendo para a gente que quem foi alcançado pela graça não é do tipo que abandona o irmão na necessidade.
Principalmente quando tanta coisa está em jogo. Nesse caso aqui de Paulo, teve um teólogo chamado John Stott, que muito conhecido. Ele fala que o abandono por parte das igrejas asiáticas do apóstolo Paulo foi mais que uma deserção pessoal. Representava que eles estavam negando a autoridade apostólica de Paulo, o que causaria enorme estrago naquela região. A igreja ficaria dividida. E o apóstolo Paulo está com uma tristeza profunda de ver todas aquelas igrejas vendo se cumprir aquilo que alguns anos antes ele falou. Se você for lá em Atos capítulo 20, verso 28 ao 32, olha o que o Paulo falou para esses irmãos. E provavelmente eles estavam lá, o Fígelo, o Hermógenes. Portanto, cuidem de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. E até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Tem gente que distorce a verdade para conquistar seguidores. Tem gente que inventa mentira, tem gente que faz fofoca para conquistar seguidores. Tem pastores que abrem mão do evangelho para pregar uma mensagem que agrade as pessoas. E a gente tem que tomar cuidado, porque eu estou no meio desses pastores. E eu preciso tomar cuidado para não procurar dar mensagens que vão apenas alcançar seguidores. Nós não estamos atrás de seguidores para nós. Nós estamos atrás de almas para Jesus Cristo. Eles distorcem a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Paulo está lá na masmorra de Roma e ele está vendo tudo isso acontecer. Os lobos se infiltraram na região da Ásia. As pessoas o haviam abandonado, todos haviam abandonado o ensino. Fígelo e Hermógenes. Timóteo não poderia se acovardar diante daquele momento. Timóteo não poderia se acovardar, ele jamais deveria se envergonhar do evangelho. Ele jamais deveria se envergonhar da prisão do Paulo. Porque o portador de benefícios, ele não abandona o barco. O portador de benefícios procura a pessoa em necessidade para servi-la. Contrastando com todos os que abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Paulo passa a apresentar o belo exemplo de Onesíforo. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou como por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando ele veio a Roma, ele me procurou diligentemente até me encontrar. Onesíforo não era do tipo que dizia assim: ó, se você alguma vez precisar de alguma coisa, me avisa. E depois evaporava, sumia. Ele não era desse tipo que esperava o outro pedir. Ele era proativo. Ele viu uma necessidade e ele agia. Em vez de pensar em si mesmo, irmãos, como seria inconveniente, como seria imprudente, como seria perigoso viajar para Roma e se encontrar com Paulo na prisão, ele demonstrou um amor altruísta. Ele não se preocupou com ele se preocupou com Paulo. Coragem, fidelidade ao evangelho, procurando Paulo na capital do Império Romano. Então Onesíforo serviu Paulo pelo menos de 5 modos. Primeiro, ele serviu Paulo com abnegação. O
Que o Senhor demonstre, verso 16, que o Senhor demonstre misericórdia ao Onesíforo e sua família. Mesmo com a família dele em risco. Mesmo correndo o risco de morrer e deixar a sua família sem o líder. O mesmo fez um homem chamado John Bunyan, que permaneceu 12 anos preso, com a esposa e os filhos precisando dele, sendo que uma das filhas dele era cega. Como Lutero, que com esse mesmo espírito abnegado cantou: se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Será que nós temos servido com abnegação? Esse irmão, ele serviu Paulo com afeto. Imagina só. Muitas vezes, verso 16, muitas vezes, as suas visitas, ele serviu com a presença. Às vezes não adianta só a gente falar, ó, estou aqui. Às vezes a gente tem que estar. Como que você acha que o seu líder de célula se sente quando você deveria estar na reunião, você não está e você nem dá bulufas para ele? E eu não estou falando que seu líder de célula é o Paulo, porque ele pode não ser. Pode ser um Hermógenes. Mas nós não servimos homens, nós servimos Cristo. Ele serve com afeto. Mostrando, olha, eu estou aqui. Ele foi lá dentro da prisão, ele abraçou Paulo. E o Paulo se sentiu animado. Ele foi ao encontro, ele ficou com ele comeu com ele, conversou com Paulo, esteve do lado dele, em carne e osso. Isso é ser uma pessoa afetuosa. Uma pessoa que está junto. Que não manda mensagem, mas que vai. Terceiro, ele serviu com ânimo. Verso 16 ainda diz que muitas vezes me animou em suas visitas. Ele serviu com a palavra de ânimo no Senhor. Ele reafirmou o evangelho, ele orou com Paulo. Ele cantou com Paulo. Ele mostrou que o esforço não tinha sido em vão. Paulo, olha, os caras te abandonaram, mas eu estou aqui com você. Eu já passei por momentos, irmãos, onde muitas pessoas vinham semana após semana e falavam: pastor, estou indo embora porque Deus falou para mim não sei o quê. Se Deus falou, vou fazer o quê? Mas não vou te falar que aquilo não machucava. E eu fico imaginando Paulo, a situação que ele passou. E esse irmão ir lá e ter dito para ele assim: olha, eles foram, mas eu estou aqui. Teve uma época até que os líderes vinham falar comigo e falavam: pastor, qual que é? Fala, meu irmão, não se entristece com os que foram. Se alegra com os que ficaram. Porque os que ficaram são fiéis. São fiéis à nossa amizade. São fiéis a Cristo. São fiéis ao amor. Paulo, mesmo que você esteja sofrendo, imagino, né, aqui, lá em 2 Timóteo 2,9, mesmo que você esteja sofrendo como um criminoso, lembre-se, a palavra de Deus não está algemada. Esse irmão, ele também serviu com amor, porque ele nunca se envergonhou do Paulo estar na prisão. Porque seria uma vergonha, irmãos. Quando alguém estava preso,
estava preso porque tinha cometido algo errado. Isso era o que passava na mente das pessoas. Mas Paulo não tinha feito nada. Ele acreditava no Paulo. E ele serviu como quem ama, e não como do que se envergonha. 1 João, capítulo 4, verso 18, diz que o amor lança fora todo medo. Em Efésios 6, 23, fala que o amor com a fé. O amor com a fé, ele não se envergonha do outro por causa do evangelho. E quinto, ele serviu com afinco. Ele nunca se envergonhou da prisão, mas pelo contrário, ele procurou diligentemente. Ele se esforçou para encontrar Paulo, até que encontrou. E esse era o jeito de Onesíforo ser, né? Por isso Paulo fala, você sabe, Timóteo, o quanto esse irmão me ajudou em Éfeso. Era assim. Então o que Onesíforo ele nos ensina? Ele nos ensina muito sobre como deve agir, como a gente deve servir, como um portador de benefícios, um portador do evangelho. Sabe, ele buscou com afinco, com amor, com ânimo, com afeto, com abnegação. Portador de benefícios, ele procura pessoas necessitadas. Com amor, ele carrega ânimo, ele transborda de afeto. E ele abre mão do que for preciso para poder servir o evangelho, porque ele tem a sua mente na eternidade. Ser um portador de benefícios, irmãos, não é uma opção para o salvo e nem uma necessidade para a salvação. Mas é o resultado, fruto do evangelho na vida de um crente. Quantos aqui querem ser portadores de benefícios? Dão glória a Deus. Quantos aqui desejam ser como Onesíforo? Quantos aqui desejam ser como Onesíforo? Amém? Porque se você quiser ser como ele, você precisa de olhar para a sua vida agora e você precisa de ver. Poxa, eu estou sendo essa pessoa, eu estou andando desse jeito. E se Deus falou com você nessa palavra, nós vamos orar nesse momento. Feche teus